Bom, minha gente, vamos falar em economia, então. Vai aparecer aqui o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo o seguinte: o Brasil pode estar em um ciclo de crescimento de 3% ao ano por uma década consecutiva. O ministro falou isso hoje num evento do setor de telecomunicações. A Ana Russi e a Lígia Tuon registraram para a gente. Vamos ver exatamente o que disse aqui o ministro. Abre aspas para ele. O Brasil pode estar em um ciclo longo de crescimento de 3% ao ano por 10 anos seguidos. Segundo o ministro, esse avanço previsto para o Brasil deve vir na contramão do que é esperado para o resto do mundo, ou seja, o Brasil crescendo e o mundo voltando. As principais economias do mundo vivem em cenário de inflação alta e risco de recessão. Vou abrir aspas de novo para o ministro. Estamos chegando da clínica de reabilitação. Todo mundo arrumadinho e começando a entrar nos mercados globais. O desemprego no Brasil vai continuar descendo. O Brasil surpreendeu na reação à crise e vamos continuar surpreendendo, disse o ministro da Economia. E tem mais. Verdade que os juros vão desacelerar a economia, mas não recessão. Em vez de crescer 3,5%, vai crescer 2%. A maior prova disso é que mesmo com juros altos assim, o Brasil vai crescer 1,7%, perto de 2%. Vamos ouvir então a nossa analista de economia, Priscila Yazbek. Priscila, faz parte, né, da condução do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, tentar injetar ânimo na sociedade, né? Como eu lembrei mais cedo, o ex-ministro da Fazenda, da Agricultura, professor Delfim Neto, que sempre nos assiste aqui, costuma dizer que economia é um estado de espírito, né? É o empresário acreditar, é o trabalhador acreditar que não vai perder o emprego, claro que não só isso, mas é confiança acima de tudo, né? Então tá no papel do ministro vender confiança. Há algum sentido fático que possa justificar tamanha confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes, ou é só uma tentativa de animar a plateia? Colombo, digamos que a gente pode ter alguns pontos ali que permitem um certo otimismo. Acabou de sair dado do CAGED, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre emprego formal, um dado que veio acima da expectativa, mas digamos que o cenário, quando a gente olha todos os dados em conjunto, o cenário é muito mais pessimista do que otimista. E isso aparece também nas projeções que os economistas, os grandes investidores do mercado fazem. Então, o ministro Paulo Guedes fala de um crescimento da economia brasileira de cerca de 3% pelos próximos 10 anos. O Boletim Focus do Banco Central está atrasado, mas a XP faz um acompanhamento com o mercado para trazer as previsões dos principais investidores institucionais. E a última previsão que eles fizeram, que eles soltaram hoje, traz uma previsão de um crescimento de PIB para o ano que vem de 0,5%, por exemplo. Para esse ano até subiu a previsão, foi para 1,6%, mas ainda assim é uma previsão aquém da que o ministro está fazendo desse crescimento de 3%. Se a gente pegar o Focus também, que é o último dado que saiu antes desse atraso todo, as previsões para 2024 eram de crescimento de 2%, de 2025 também um crescimento de 2%. E o que os economistas dizem é que o PIB potencial ele está abaixo dessa previsão do ministro Paulo Guedes, justamente porque como nós temos um cenário de aumento de juros, esse aumento de juros, ainda mais com metas de inflação que ficaram mais baixas, acabaram de ser definidas pelo Conselho Monetário Nacional, ele prevê um crescimento mais baixo da economia. Isso não só no Brasil, no mundo todo. E numa economia muito globalizada e conectada, é difícil o Brasil crescer mais do que está se esperando, inclusive lá fora, né? Trazer uma perspectiva de que o Brasil vai acelerar o seu crescimento quando o mundo inteiro está prevendo uma desaceleração do crescimento, inclusive as maiores economias do mundo, como Estados Unidos e China. Esse é um aspecto, a questão da previsão da economia. Então, o ministro está no papel dele, como você falou, de fazer previsões otimistas, mas são previsões descoladas do que dizem os economistas e o mercado. Um outro ponto também que eu queria destacar, Colombo, 2 pontos na verdade. Ele fala sobre zerar o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. De fato, os tributaristas dizem que o IPI é um imposto esdrúxulo, que tem várias distorções. Um brinquedo, quando você pega um brinquedo com rodinha, um brinquedo sem rodinha, tem um imposto para o brinquedo com rodinha, um imposto para o brinquedo sem rodinha. Realmente ajudou a desindustrializar o país, como o ministro disse, mas cortar o imposto a zero, do nada,
traz uma perda de arrecadação muito grande de um imposto que também é base para arrecadação de estados e municípios e, mais uma vez, traz perda de arrecadação para áreas como saúde e educação. Terceiro ponto, ele fala da China, fala que existe a China, existe Hong Kong, que é a China que cresce, existe a China que cresce menos. E ele está comprando briga simplesmente com o nosso maior parceiro comercial. Hoje, 28% do que o Brasil exporta vai para a China. Nosso segundo maior parceiro comercial é os Estados Unidos. Então, o Brasil vai, mais uma vez, alfinetando a China, que é o nosso principal parceiro comercial. E parece que daí, quando é com os Estados Unidos, o papo é outro, né? Então, acho que, fazendo um geral assim, dessas falas, foram várias falas, mas acho que esses são os 3 principais pontos. Muito bem resumido pela Priscila Yazbek, a previsão otimista do ministro da Economia de crescimento de 3% ao ano para o Brasil por uma década inteirinha.